Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma pergunta que eu fiz para vocês em outra rede social. E vocês mandaram várias opiniões com respeito a isso. Na minha caixa de perguntas, eu tinha perguntado se o curso que vocês fazem ou fizeram foi a primeira escolha de vocês lá quando vocês estavam terminando o ensino médio, ou se vocês começaram e mudaram de curso, se vocês se arrependem, se vocês notam uma diferença da expectativa versus realidade. E muitos de vocês mandaram opiniões. E algumas delas eu vou ler aqui porque eu acho interessante, porque, enfim, muita gente acaba achando que as coisas acontecem só com a gente, né? Porque eu tô frustrado com o meu curso, porque eu não me encaixo no meu curso. Esse tipo de crise que a gente atravessa, em alguns momentos a gente acha que só acontece com a gente. E, obviamente, a gente sabe, né, quando tá num momento mais tranquilo, de que aquilo acontece com muita gente. E que é bom a gente poder conversar, poder dialogar, porque muitas vezes isso tranquiliza e faz com que a gente veja as coisas de uma maneira um pouco mais clara. Vou começar aqui, algumas delas eu já tinha respondido, mas como foram várias e algumas histórias um pouco mais longas, eu decidi comentar aqui no YouTube, porque assim, pelo menos, eu consigo me expressar um pouco melhor. Vou começar aqui respondendo as perguntas e eu vou começar com uma da Evelyn, que eu já falei pra vocês no vídeo passado, se caso você não assistiu, tá aqui em cima. Ela mora comigo aqui em Portugal, ela faz mestrado em Medicina Legal e Ciências Forenses. E ela disse, mudei de curso na graduação e também no mestrado, nenhum arrependimento sequer. E eu acho que isso é muito importante, a gente conversar, porque eu não vou dizer pra vocês de que tá tudo bem, tá tudo bacana, ninguém se arrepende de nada, e de que você não vai ter nenhum peso negativo com as mudanças, porque é mentira. Porque sempre em algum momento você se pergunta, mas o e se eu não tivesse largado? E eu me faço essa pergunta com a bioengenharia, por mais que é um curso que eu goste, eu me pergunto, e se eu não tivesse largado e tivesse terminado medicina, né? Tivesse feito o ano passado medicina e visto o que ia acontecer esse ano, dependendo, né? Do estado da situação sanitária. Mas a gente tem que entender o que é melhor pra gente, porque é como eu conversei aqui em casa esses dias com uma pessoa que estava numa crise dessas. O fardo que a gente carrega, só as nossas costas sentem esse peso. Então, não adianta a gente ficar nesse pensamento de tipo, porque os meus pais, porque minha família. Obviamente, eles têm um papel fundamental, principalmente se caso eles estão te bancando, mas no final das contas é você quem tem que tomar a decisão. Obviamente, essa decisão tem que ser pensada, programada, porque também não dá, e isso eu digo por experiência própria, de alguém que fez isso muito, não dá pra gente ficar trocando de curso toda hora, né? E como vocês sabem, eu acho que eu já falei, eu comecei biomedicina lá atrás, eu fiz 5 semestres, larguei pra medicina e agora estou fazendo bioengenharia, né? Uma hora eu tenho que avançar e terminar um desses cursos. Se tudo der certo, vai ser bioengenharia. Mas enfim, outra pessoa disse, escolhi odonto por ser a opção mais rentável depois da medicina no ramo da saúde. E isso é algo muito comum. Da gente pensar, de muita gente pensar em fazer um curso pela rentabilidade econômica. Pensar no sucesso financeiro e não pensar no sucesso profissional como um todo. Por quê? E aí a gente entra num campo meio que delicado de caminhar, né? Vale a pena você escolher um curso simplesmente pela remuneração? Você vai se sentir um bom profissional, qualificado e bem disposto naquela profissão só porque você vai ser bem remunerado? Beleza, receber um bom salário é muito bacana. Você vê lá o dinheiro caindo todo mês na sua conta, você não tendo que se preocupar com absolutamente nada no que diz respeito à sua organização financeira. Mas e o que foge à questão financeira? Você se sentir bem no seu trabalho, você se sentir disposto para o seu trabalho, ter vontade de se desenvolver naquela profissão, isso é algo muito importante. Obviamente, se você consegue aliar as duas coisas, obviamente que você encontrou o caminho perfeito. Mas você tem que entender de que não pode ser só uma ou só outra coisa, ou só a rentabilidade financeira, ou só o bem-estar, o seu bem-estar como um bom profissional.
Porque, né, a gente não pode ir para o pensamento utópico de tipo, eu vou viver de fotossíntese, né? Brincadeiras à parte, né? Obviamente você tem que pensar de que você tem contas para pagar, de que você tem que ver de que maneira aquele curso que você quer fazer pode gerar algum tipo de opção rentável para você se manter bem. Mas, né, como eu falei agora há pouco, não dá para pensar só na remuneração, de que o seu salário vai ter 4, 5 dígitos, né? Outra pessoa comentou: eu quero medicina desde os 13, 14 anos, mas não tinha como fazer. Então desisti e fui trabalhar no escritório. Descobri a administração, cursei 3 anos e tranquei. Não fazia sentido para o que eu queria. Hoje faço medicina e estou feliz. Apesar de ser um curso muito difícil, muito mais difícil do que pensei. Isso é fato. E isso vincula com outra questão que mandaram aqui. Eu tô com medo, porque estou no 3º ano de medicina e já não sinto o mesmo tesão do que tinha no 1º ano. Isso é algo que eu respondi a essa pessoa no Instagram. Por quê? Porque primeiro a gente acha que o grande problema da medicina é a gente ingressar no curso, principalmente no Brasil, que tem esse sistema bizarro de tu se matar para estudar para conseguir ingressar no curso. Então a gente precisa entender de que a medicina ela é um curso difícil no geral, não é só o problema do ingresso. É o ingresso, a permanência e o egresso. As 3 fases são muito puxadas. Fazem com que você dedique muita energia, muito tempo, muita saúde mental. E justamente essa questão de que a pessoa está no 3º ano e ela já não tem mais o mesmo tesão que ela tinha pelo curso quando ela começou, isso muito se deve a algo que eu já falei aqui no canal. A gente cria uma imagem de um curso quando fala sobre o curso de medicina, mas isso você pode, né, inserir nessa lacuna qualquer curso que você idealiza muito. A gente idealiza muito, cria todo um não exatamente um personagem, porque não é uma pessoa, mas cria uma história, um conto de fadas de que aquilo vai ser perfeito e não é, né? A gente pensa muito de que a medicina é Grey's Anatomy e não é. A gente precisa parar de romantizar os cursos em geral. No caso, medicina é o caso do que a pessoa relatou. Então, a gente precisa entender a realidade, a gente precisa ver as coisas de perto, entender. Por isso é muito interessante você conversar com alunos que já estão fazendo aquele curso, principalmente, por exemplo, os cursos que tem um estágio um pouco mais extenso ou que tem práticas mais intensas, não é? A medicina, a enfermagem, o direito, a fisioterapia, as engenharias. Conversar com esses alunos para que você quebre, rompa um pouco com essa ideia do curso ideal, do curso perfeito, das 1000 maravilhas, daquele curso da série de televisão que você assiste, para a gente parar de romantizar. É um curso extremamente bacana, é um curso extremamente importante para a sociedade, assim como vários outros cursos também são, mas a gente tem que entender que existe o lado positivo e existe o lado negativo. E a gente tem que saber o preço que a gente está pagando por fazer aquele curso, principalmente para a nossa saúde mental. Porque a gente, por mais que hoje em dia a gente fale muito sobre saúde mental, a gente negligencia a saúde mental de torto e a direito. Porque é muito bonitinho a gente chegar em setembro e falar de setembro amarelo, de saúde mental, enfim, diferentes questões vinculadas à sua saúde mental. Mas quando, né, chega dia 1º de outubro, todo mundo esquece disso. Então, complicado. Outro caso aqui falando, eu tô fazendo medicina, até o momento estou gostando muito. Sempre fui muito pé no chão em relação ao curso, mas de certa forma eu não imaginava que tinha que estudar tanto. Outra pessoa falou: fui fazer medicina, cursei 2 anos e percebi que não era o que eu queria. Isso acontece, né? Quando a gente idealiza um curso, né? Obviamente, a gente só vai entender ao certo o que é aquele curso e se a gente se adapta ou não quando a gente faz ele, né? Porque a gente precisa da experiência. E por último, teve uma pessoa que me mandou algo que, assim, ó, pra mim foi fantástico, que ela falou: tenho 24 anos, faço algo que gosto, mas não sei se é o que quero. Não gostaria de ter a mesma profissão para sempre. Quero algo a mais, não sei ainda. E eu me identifico muito com isso. Por quê? Porque, como eu sempre digo aqui no canal, nós somos pessoas multifacetadas, que temos múltiplos interesses. E que eu não gosto de me resumir por uma única profissão que eu tenho interesse, por uma única área do conhecimento. Porque hoje, por exemplo, eu faço bioengenharia porque eu tenho interesse na investigação científica vinculada à saúde. Eu sei que eu consigo fazer isso com a bioengenharia na área que eu gostaria de trabalhar futuro, que é com imunidade, vacinas e tudo mais.
que é algo que eu já falei lá no início do canal, né? Que na medicina eu gostava muito do infecto, por exemplo, justamente por essa questão também. Mas eu também gosto muito da psicologia, porque eu gosto muito da saúde mental. Eu até já falei, acho que aqui em outro vídeo. Eu tenho quase certeza que eu vou terminar a bioengenharia e lá pra frente, quando eu tiver meus 40 anos, muito provavelmente eu vá fazer psicologia, porque eu adoro entender e poder estudar melhor a mente humana, poder entender certas questões da saúde mental que muitas vezes a gente entende de uma forma ou mal interpreta, na verdade, e que na verdade acontecem de uma outra forma na nossa cabeça. Assim como eu também gosto muito do direito, eu gosto das relações internacionais, eu gosto das ciências políticas, gosto de diferentes áreas da saúde também. Então, é muito complicado. Por isso, e se isso eu estou dizendo com 29 anos, imagina quando a pessoa tem 17, 18 anos, que tem que escolher que curso que ela quer fazer para o resto da vida. É muito cedo. Então, por isso que eu sempre digo, se você precisa ficar 1 ano parado, 2 anos parado, depois que você terminou o ensino médio, para poder se encontrar trabalhando, só vivendo a sua vida, né, experimentando outras coisas que vão além da vida acadêmica, para depois, quando você se sente um pouco mais seguro para fazer essa escolha, você fazer, ou se caso você tiver a oportunidade e a base financeira para isso, de poder conhecer diferentes cursos, também é importante, é interessante. Obviamente, tudo é uma questão de entender a nossa realidade, porque eu posso vir aqui dizer, porque para mim é bacana, e eu tive o suporte para poder fazer as mudanças de curso que eu fiz nesses anos aí de vida acadêmica que eu tenho. Mas eu sei que eu tenho o privilégio de que eu tenho uma família que pode me auxiliar com respeito à minha vida financeira. E eu sei que a maior parte das pessoas não tem essa possibilidade. Então, por isso, né, poder encontrar de alguma forma uma via de que você se sinta seguro. E se essa forma for você não entrar direto na faculdade depois que você termina o ensino médio, tá perfeito. Né? Isso não é uma corrida de quem chega primeiro. Porque lá na frente você precisa se sentir bem. E a sua comparação com o seu coleguinha, porque ele terminou antes, mano, no final das contas isso muda o que na sua vida? Absolutamente nada. Então, no final das contas, toma o teu tempo para poder entender o que você quer da sua vida, entender o que você quer estudar. Se você quer estudar algo que não é muito tradicional, mas que você se vê bem naquilo e consegue pensar em alguma coisa que pode construir, inovar na área que for e que você se sinta bem e que possa de alguma forma contribuir para a sociedade de alguma forma, perfeito também, sabe? A gente tem que quebrar com essas ideias antiquadas que a gente tem de que as profissões são a engenharia, a medicina e o direito, sabe? E pensar no nosso bem-estar. E fazer aquele equilíbrio que eu falei agora há pouco de ser bem-sucedido pra gente, no que a gente considera ser bem-sucedido. E não só bem-sucedido porque a sociedade pensa que é ter uma conta recheada de dinheiro. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê por aí, provavelmente no fim de semana ou em algum momento aí durante a semana, ok? Se inscrevam para não perder novidade, ativem as notificações, deixem comentários com sugestões para os próximos vídeos e sigam nas redes sociais aí para não perder outras novidades que eu não trago para cá, ok? Até mais. Tchau.